Vamos lá? Peraí, não começou ainda, demora um segundinho. Pode começar. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar sequência aí na nossa segunda aula aí de Python, né? Ontem nós aprendemos alguns conceitos aí básicos, né? Bem simples, né? Mas percebemos o quanto é possível desenvolver com aquelas poucas coisinhas que nós aprendemos, né? Eu vou fazer rapidamente uma revisão sobre o que nós falamos ontem, tá? E na sequência eu já vou começar a falar um novo assunto sobre as estruturas lógicas e condicionais, tá bom? Então, rapidamente, só para não ficar vago, né? Principalmente para quem não participou ontem. Então, vamos só passar algumas coisinhas que nós aprendemos ontem. Ó, principalmente, nós aprendemos assim, ó, os principais tipos de variáveis que são utilizadas no Python, né? Nessa primeira aula, nós estamos aprendendo os tipos primitivos, né? Que são as strings, onde a gente armazena caracteres, números, né? Os inteiros, os floats e os booleanos, tá? O que é uma variável? Variável é um nome que se dá a uma localização na memória do computador. Oh, mas como assim, Eduardo? Não entendi isso, não. Vê esse arquivinho aí que está do lado, está cheio de gavetinha. Cada gavetinha dessa, nós vamos dar um nome para ela. E dentro da gavetinha, nós vamos armazenar algo dentro dessa gavetinha, que é o conteúdo dessa variável. Tá? De uma forma mais clara, exemplificando para vocês, eu vou lá para o meu Google Colab, tá? E nós vamos fazer a brincadeira o seguinte, ó. Imaginem que eu tenha, por exemplo, uma variável A, hoje eu vou usar o minúsculo, tá? Que é padrão de desenvolvimento. A, e eu vou armazenar dentro da gavetinha, a primeira gavetinha ela vai chamar A. E dentro dessa gavetinha eu vou armazenar o número 1, tá? A segunda gavetinha eu vou dar o nome dela de B. E dentro dela eu vou armazenar o meu nome lá, tá? Ó, Eduardo, tá? Eduardo Mendes, beleza. Na terceira gavetinha, eu vou colocar um número, só que esse número é um número com um ponto flutuante, ou seja, é um número com casas decimais. Então, eu vou colocar ó, 1, 2, 3, 4,56. Beleza? E na quarta gavetinha, eu vou armazenar uma variável que a gente chama de booleana, que eu vou colocar a palavrinha aqui, chave, true. E que ocorre nesse exato momento? Nós temos, se eu fotografar a memória RAM, a memória volátil do computador nesse exato momento, nós teremos 4 gavetinhas preenchidas, né? 4 gavetinhas da memória alocadas. A gavetinha com o nome A, ela recebeu o número 1. A gavetinha com o nome B, ela recebeu o nome Eduardo Mendes. A gavetinha com o nome C, ela recebeu o número 1234.56, tá? E a gavetinha com o nome D recebeu uma variável aí booleana, que é um valor que é chamado true. Booleano é true ou false, tá? Ah, legal, legal. Então, vamos colocar aqui para executar, lembrando que eu estou utilizando o Google Colab, né? O Google Colab está na nuvem. A primeira execução dele, ele demora um pouquinho mesmo, que é natural, porque lá já foi, já executou. E agora eu quero saber o seguinte, olha, mostra para mim aí o que nós temos na gavetinha A, tá? Também quero saber o que nós temos na gavetinha B. Ele vai mostrar daqui a pouquinho o que nós temos na gavetinha C e o que nós temos na gavetinha... Professor, Oi? professor, desculpe interromper, mas você pode dar um zoom na tela? A tela tá pequenininha aí? Tá, aqui Sim. não dá para ver o código direito. E aí? Melhorou? Agora melhorou. Muito obrigada. Tá, joia. Aí, ó, tô lá com as 4 gavetinhas, tá bom? Então, a gavetinha A, a gavetinha B, a gavetinha C
e a D, e agora eu vou mandar imprimir para mim, ó. Mostra o que tem. É como se eu abrisse a gavetinha A e mostrasse o que tivesse dentro dela. Quando se eu abrisse a gavetinha B, mostrasse o que tivesse dentro dela. Se eu mando executar lá, olha lá para você ver o que ele fez, ó. Ele trouxe que a gavetinha A tem o número 1, a gavetinha B tem o nome Eduardo Mendes, a gavetinha C tem um número e a gavetinha D ela tem um valor booleano lá. Eu posso alterar, que a grande sacada da programação é a possibilidade de alterar o conteúdo das variáveis. Então, eu vou fazer assim, ó, o A, ele vai ser o A vezes 10, tá? E vou mandar ele executar agora. Pronto. Agora vamos ver o que tem lá dentro do A. Print a gavetinha A. O que será que ele vai dar lá dentro? Ah lá, deu 10. O A tinha 1 vezes 10, ficou com 10. Sacaste? E eu posso ir alterando conforme eu quero, tá? Então, o que nós aprendemos ontem foi exatamente isso, né? Nós aprendemos os que a gente chama os tipos primitivos de variáveis, que são as variáveis strings, inteiras, float e booleana. Oh, mas como é que eu sei que cada uma dessa variável é desse tipo? Eu posso voltar lá para a minha telinha e mandar imprimir o tipo da variável, ó, print, tá? Aí, opa, perdão. Aí, voltei. Aí, ó, print. Aí, ó, eu tenho uma funçãozinha chamada type, que é me mostra o tipo da variável. Mostra o tipo de qual variável? Da A. Aí ele vai lá, eu vou executar, ele vai falar, ó, a A é um inteiro. O que tem dentro dela? O número 10. Se eu falar, ó, print, mostra o tipo para mim, a variável B. Aí ele vai executar e vai falar, ó, a B é uma string, um str, né, que eu posso armazenar letras e números. Mostra para mim o tipo, por exemplo, da variável C. Ele vai lá, executa e fala, olha, é um float. Mas o que é um float? É um número com casas decimais. E mostra para mim o tipo da variável D. Pronto, a variável D executou e ela devolveu aí para mim que é um booleano. Nossa, mas extremamente simples. Extremamente simples. E essa é a essência da programação, que é a capacidade de você armazenar valores, diferentes tipos de dados, né, nessas variáveis, e poder alterar esses tipos de dados conforme nós vamos executando o código do nosso programa, da nossa aplicação. Tá? Exatamente essa a grande essência da brincadeira. Então, ontem nós vimos isso, ó, os principais tipos de variáveis do Python. Então, nós vimos o string, inteiro, float e o booleano, né? E fizemos as atribuições de valores a uma variável. Como, Eduardo, mas espera lá. Eu não lembro o que é esse treco de atribuição. Poxa, vamos lá ver. Então, ó, vou subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês e vou falar assim, ó, o A é igual. Quando eu digo que ele é igual, o igual, ele significa eu vou atribuir algo a ele. Vou falar, ó, o A, ele está 10, agora ele vai ser 11, tá? E vou mandar executar, ó, Shift Enter, pronto. E agora eu vou dar um print nele, ó, print A. Ele vai lá na gavetinha, abre, ela é 11. O que eu fiz aqui? Uma atribuição. Atribuir o valor 11 à variável 10. É como se eu abrisse a gavetinha e trocasse o 10 pelo 11. Ah, eu posso atribuir outros tipos? Pode. Olha lá que doido. Ó. A é igual Danilo Silva. E atribuir para ele. E vou dar o print. Ó. Print o A. Vai ter lá dentro Danilo Silva. Agora, olha que doido. O A era um inteiro. Agora eu vou dar, ó, print, type, que eu quero o tipo dela. Opa, saiu maiúsculo. Type, o A. E vou mandar executar. Olha lá, passou a ser uma string. Automaticamente, essa atribuição de tipos, a própria linguagem faz isso. Isso a gente vai aprender mais à frente, tá? Mas só para você entender que eu posso alterar o conteúdo das gavetinhas conforme a minha necessidade, tá bom? Então, isso nós vimos ontem, né? Que é a capacidade de nós
criarmos variáveis e atribuirmos variáveis a elas. E aí também nós vimos a funçãozinha print, que ele mostra o conteúdo de uma variável ou mostra um texto na tela. A funçãozinha type, que mostra o tipo de variável. A funçãozinha input, que pede input de entrada, pede para o usuário informar alguma coisa na tela, e o que o usuário informa, ele joga para uma variável. A funçãozinha int, que é para pegar uma variável e falar para ela, ó, eu quero que ela seja um inteiro. E a funçãozinha float. E com essas funçõezinhas, nós conseguimos fazer uma brincadeira aí de calcular a média. Vocês lembram disso aí? Oh, mas como assim, Eduardo? Vamos lá, ó. Vou usar isso tudo nós aprendemos ontem. Vamos lá para a telinha. Vou subir aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vou criar. O que a gente fez? Agora eu vou criar uma variável chamada nome e eu vou pedir para o usuário para ele digitar, ó. Digite o nome do aluno. Tá, beleza? Dou um espacinho. Agora eu vou atribuir uma variável NP1, que é a nota, primeira nota da prova, e vou falar que ela é um inteiro. Não, eu vou usar um float. Eu quero que armazena ela do tipo float, tá? E vai armazenar o quê? O que o usuário digitar na tela. Então, digite a nota da NP1. Beleza, tá lá a nota da NP1. Vou fazer agora da NP2, ó. NP2 igual a float input digite a nota da NP2, que é a nota da prova 2, nota da prova 1, tá? 2 pontinhos, beleza. Então, já criei aí 3 variáveis, né? Uma que vai receber o nome, né? Uma que vai receber a nota da primeira prova, a outra que vai receber a nota da segunda prova, tá? E vou agora calcular a média. Vou criar uma variável chamada média, lá na gavetinha. Tem uma gavetinha média, que vai ser a NP1 mais a NP2 dividido por 2. Tá? E aí, aqui ela já vai pegar float. Beleza. E aí eu vou imprimir, ó, print a média do aluno. Aí eu vou colocar um percentual S, que vai vir o nome do aluno, e eu vou colocar um percentual com 5 casinhas, com 2 decimais, que eu quero que ele mostre a nota, a média para mim. E aí, no primeira variável que está o percentual lá, eu quero que ele mostre para mim o nome. Deixa eu colocar entre parênteses. Nome. Na segunda, eu quero que ele mostre para mim a média. Será que está certo? Eu acho que está certo. Vamos ver se eu fiz nada errado. Vamos executar. Vamos ver se ele não vai fazer nada. Digite o nome do aluno. Vou digitar lá, ó, Eduardo Mendes. Digite a nota da NP1. Vou digitar 8. Digite a nota da NP2, 7,5. Agora ele vai imprimir. Ah lá, tá lá, ó. A média do aluno Eduardo Mendes é 7,5. Ô, louco! Sim! Com aqueles poucos comandos que nós fizemos, pouquíssimos comandos ali que a gente brincou, as funçõezinhas, a gente já começa a trabalhar dentro do Python, começa a desenvolver as coisas dentro do Python. Perceba que assim, ó, qual que é o nível de complexidade? 0. Olha lá, ó, nós usamos o print, o type, o input. Aqui eu não usei o int e usei o float só. E as variáveis. Armazenei o nome numa gavetinha aqui com string, armazenei a nota 1 numa segunda gavetinha como float, porque eu quero que a nota receba ponto decimal. Eu armazenei a NP2 numa outra gavetinha e calculei a média também, que vai ser float, e mostro na tela. Isso foi o que nós vimos ontem. Exatamente isso. E agora? Agora pense o seguinte, ó. Estou dentro do meu programinha aqui, ó. Isso já é um código escrito em Python, tá? Dentro do meu programinha. Esse que eu estou marcando aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó. Dentro do meu programinha. Fechou? E agora eu quero fazer o seguinte. Baseado na média,
eu quero que o meu código passe a tomar algumas decisões. Então, assim, ó, se o aluno, por exemplo, quando ele calculou a média, ele atingiu nota 10, eu quero que ele dê uma mensagem para o aluno, cara, putz, você é nota 10, meu, extraordinário. Se o aluno ficou entre 9 e 7, você vai falar para ele, ó, você foi aprovado com média tal. Se o aluno ficou entre abaixo de 7 e acima ou igual a 3, você fala para ele, ó, você ficou reprovado, cara. Mas você pode fazer o exame e a nota que você vai tirar no exame, que se você precisa tirar no exame, é tal nota. Agora, se o aluno, essa é a minha regra, né? Se o aluno tirou entre 0, 1 e 2, você vai falar, putz, cara, você vai ter que fazer a dependência. Você vai ter que voltar o semestre que vem e repetir a disciplina, porque você ficou muito abaixo da média. Infelizmente, você nem para exame foi. Essa é a regra minha, tá? E aí, eu quero que ele mostre isso para o aluno. Perceba que agora eu estou baseado na média, eu começo a tomar algumas decisões. Mas como é que eu faço isso dentro do Python, Eduardo? Para fazer isso, nós vamos precisar, esse aqui é o código que eu mostrei para vocês, aprender um pouquinho sobre estruturas lógicas e condicionais. Mas o que é isso? Na realidade, nós vamos aprender mais uma funçãozinha. Essas 3 palavrinhas, if, else e elif, é um comando só. Tá? Que você pode usar ele separado ou junto. Você pode usar o if, o elif e o else. Você pode usar só o if, tá? Mas você não pode usar o else sem usar o if. Você não pode usar o elif sem usar o if. Tá? Mas é um conjunto de funçõezinhas. E os operadores lógicos, que é o AND, o OR, o NOT e o IS. Tá? Para que é isso? O que eu quero aqui mostrar? Imaginem o seguinte, quando você está lendo o programa, aqui já é o programinha. Você está lendo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Entendeste? Ó, criei o nome, pedi para o aluno digitar o nome, a nota 1, a nota 2, a média e imprimir. Em algumas situações, eu quero que esse fluxo ele não siga sequencial de cima para baixo. Eu quero que, baseado com alguma condição específica, eu quero que ele siga um caminho diferente. Ele não siga aquele caminho tradicional, tudo sequencial. Então, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar as estruturas condicionais e as estruturas lógicas. Mas para que eu uso elas, né? Porque nem sempre, e eu posso dizer com toda tranquilidade, que a maioria das vezes o código ele não vai seguir uma ordem fixa. A grande maioria das vezes. Ele não vai seguir assim, você vai colocando ele tudo sequencial e é só ler ele sequencial. Não, ele vai ter vários pontos de decisão e eu vou mostrar para vocês como é que isso é tão simples, tão bobo, vocês vão dar risada. Falar, não é possível que é isso. Exatamente, tá? E para a gente alterar essa ordem, nós vamos precisar utilizar essas estruturas lógicas e condicionais para fazer, com base em um resultado que a gente obtém dentro do código, alterar a ordem. Como assim? Olha aqui a figurinha que eu vou te mostrar. Olha o fluxograma aqui da esquerda. Tá? Eu tenho lá o início do programa, né? Possivelmente eu vou definir 2 variáveis, A e B, e é aqui, essa elipse aqui, ele está tomando uma decisão. A maior que B? A é maior que B? Se o A for maior que B, for verdadeiro, ele vem para o lado de cá e ele vai exibir uma mensagem, A maior que B. Se não for maior que B, ele vem para o lado de cá e termina o programa. Olha que doido. Tô louco, mas eu tenho como codificar isso aqui? Tem, vamos lá, ó. Vamos codificar ele aqui, ó. Vou só subir aqui e vou definir, ó, A, e vou falar o A vai receber, eu vou colocar ele com inteiro, input, digite o valor de A. Beleza. Tá lá.
Digitou aqui o valor de A. Ô, gente, vocês estão ouvindo o cachorro aí, é porque aqui tem 9, tá? Aí eu vou no B. B é igual int, input, digite o valor de B. Beleza? Tá? Agora, veja, eu vou tomar uma decisão. Agora eu vou falar, ó, se A for maior que B, aí eu vou falar para ele, faça o seguinte, ó, imprima na tela, ó, print. A é maior do que B. Tá? Caso contrário, você não faça nada, não vai imprimir nada, tá? Vamos testar? Vamos ver lá? Então, assim, ó, digite A, 2. Digite B, 1. Aí eu vou avaliar. Estou aqui no if aqui, ó. Olha lá, ele está lá na... Ó o verdinho aqui, dá para vocês verem aqui, ó. Tem um ponteirinho verdinho, ele está executando, ó. Tem uma flechinha verdinha indicando, ó, estou executando a segunda linha. Agora, ele vai avaliar essa condição. Se o if é C, se A for maior que B, ele vai imprimir isso aqui. O A é 2, o B é 1. Ele vai ter que imprimir. Vamos ver se ele vai imprimir. Opa, imprimiu. A é maior que B. Beleza? Vamos executar de novo. Vou voltar lá. Ó. Peguei. Agora o A, 3. E o B, 4. Agora o A não é maior que B. Ele não é. O que ele vai fazer? Em princípio, ele não imprime nada. Eu vou alterar o fluxo. Ah lá. Acabou a execução. Ah, mas queria que mostrasse alguma coisa, só para entender. Então, a gente volta lá no código. E eu vou colocar, ó, else. Caso contrário, né? O que eu faço? Printo. Vou imprimir. A não é maior do que B. Tá? A não é maior do que B. Vamos executar agora, ó. Vamos lá. Então, A, 3, B, 4. Então, ele vai calcular, vai fazer a avaliação dessa expressão se A é maior que B, que é uma expressão lógica, né, condicional, e vai, em vez de seguir imprimir o A maior que B, ele vai cair lá no else, ó. Olha lá, ó. A não é maior do que B. Viu? Ele pulou essa linha aqui, ó. Porque tudo que está debaixo desse if identado na tabulação, ele vai executar só se cair nessa condição. Senão, ele não cai, ele não executa. Quer ver? Ó? Vou imprimir mais coisa aqui, ó. Quero que imprima print o A. Também quero que imprima print o B. Tá? Aqui, eu só vou colocar um símbolo só para mostrar para vocês que ele caiu em outra condição e vou colocar só print. Eu vou inverter o B e depois print o A. Vamos executar? Vamos ver se dá certo. Digite A, 5. Digite B, 4. O A é maior que B. Então, ele vai colocar lá. A é maior que B. Então, o A é 5, o B é 4. Beleza? Vamos voltar de novo. Ó. Digite o valor de A, 5. Digite o valor de B, 6. Agora, perceba que esse bloquinho aqui, que está identado debaixo do if, ele não vai executar nada dele. Ele pula. Ó, mas por que ele pula? Ó, estou explicando isso para ti, ó. Estruturas lógicas e condicionais permitem decidir o que fazer com base em um resultado lógico. Então, eu tenho um resultado aqui, eu não quero que mostre isso aqui na tela. Eu quero que mostre o outro lado. Vamos ver se ele vai fazer. Olha lá, ó. Mostrou. Ó. A não é maior do que B. Aí eu imprimo o valor de B e imprimo o valor de A. Perceberam? Perceberam que agora eu não estou seguindo aquela sequência lógica certinho, um comando em cima debaixo do outro, porque agora eu incluí uma nova funçãozinha. Ah, mas o que é essa funçãozinha? Ela avalia uma condição e, baseado nessa condição, ela vai imprimir ou vai executar o que eu quero. Então, a gente poderia melhorar ele fazendo o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. O valor de A.
E fecho aqui. Deixo o A aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí decimal. Ó, A. E aqui eu vou colocar ó, o valor de B. Tá? Mesma coisinha. Ela é decimal, tá certo? Fecho lá e imprimo o B. Tá? Igualzinho, ó. Igualzinho. E aqui eu vou fazer uma outra condição, ó. Else if. Qual que é a condição? A é igual a B, aí eu quero que ele imprima aqui para mim, ó, igual a B. Aí eu quero print, abrir aspinhas, A é igual a B. Tá? Agora, cada um eu tenho uma coisinha diferente. Vamos executar, vamos ver se ele funciona, né? Se eu não errei nada aí. Opa, tem um erro de sintaxe. Eu estou comparando. Quando eu comparo, não é um único igual, é com dois igual. Esse é um erro que a gente tem que colocar, né? Assim, ó, o igual é atribuição. Eu estou comparando, é dois iguais, tá? Então, O vou valor colocar... lá em cima tá escrito errado também, Eduardo. Na onde? Eu acho que pode ser isso, lá em cima, no print. Tá Não. invertido o O e o R. O... Isso, aí embaixo. O valor de A... Aí o de baixo, o valor de B. Ah, tá. É, mas isso é texto, não tem problema, desculpa. Ah, isso aí não dá erro? Não, esse não vai dar erro, tá? Agora Tá. vamos lá, ó. Vamos colocar A é 4, o B é 3. Aí ele vai mostrar lá, ó. Vamos lá. Ele colocou A é maior do que B. O valor de A é 4, o valor de B é 3. Eu coloquei lá e não... Ah, já tinha executado. Agora vamos executar de novo, ó. De novo. Vou colocar A é 4, o B também é 4. O que ele vai mostrar para mim? Ele vai pular aquele bloquinho e cair no bloquinho de baixo, que o A é igual a B. E vai me mostrar lá, ó. A é igual a B. Agora eu vou executar de novo. Eu vou colocar o A4, o B 5. E ele vai colocar lá no último bloquinho. A não é maior do que B. O B é 5 e o A é 4. Então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Nós estamos simplesmente baseado em uma condição na avaliação de uma expressão que é A maior que B, A igual a B ou A menor que B, ele vai tomar algumas decisões específicas. Eu mudo o fluxo do código, ele não fica só sequencial. Porque só não faz sentido você fazer alguma coisa só sequencial. Você precisa tomar decisões, incorporar inteligência ao código, tá? Que é exatamente o que a gente está falando aqui, ó. Estruturas lógicas e condicionais, nem tudo segue uma ordem fixa. Acabei de te mostrar. Estruturas lógicas e condicionais permitem decidir o que fazer com base em um resultado lógico. Então, o A maior que B imprime tudo que está ali de baixo. O A igual a B imprime só o que está debaixo do A igual a B. Tá? Consiste na escolha do que fazer dependendo de uma condição que você estabeleceu. E aí, para testar isso, nós fizemos essa brincadeira. O código dessa brincadeira eu coloquei no lado aqui, ó. A igual a 5, B igual a 4. Aí eu testo. If A maior que B é maior que B. Ele vai imprimir o A é maior que B. Obviamente que o teste que eu fiz ali é um teste muito mais sofisticado do que esse que eu coloquei aqui no slide. Agora, eu vou voltar lá no Colab e eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisinhas. Existe aqui o que ele determina que ele tem que executar tudo que está aqui debaixo do if. O que determina isso é que tem uma indentação aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um espacinho aqui, ó. Isso a gente chama de indentação. Então, tudo que está indentado debaixo do if, ele vai executar se a condição do if for verdadeira. Tudo que tiver embaixo do else if, ele vai executar tudo que tiver debaixo. Se eu tivesse mais linhas indentadas aqui, ele faria isso. Então, o que determina a indentação?
Quem que faz isso? O próprio código, ele te ajuda a fazer isso. O próprio código. Então, essa é uma observação importantíssima. Se eu quero que quando ele avalia A for maior que B, eu quero que ele faça uma série de comandos específicos, eu preciso identar todos esses comandos debaixo desse if. Então, a identação é o sinal que você vai passar para o interpretador do Python para falar, ó, agora executa tudo que está identado aqui, que é exatamente o que a gente vai falar aqui, ó, blocos de código. Algumas linguagens utilizam para separar esses blocos, por exemplo, as palavras-chave begin e end. Ó, mas como assim? Ó, tá errado, não é no Python, só para te mostrar. Mas algumas linguagens ele faria assim, ó, begin, tá? Aí lá embaixo com end. Então, atendeu aquela condição, executa tudo que está dentro do begin e do end, tá? Outras linguagens, em vez de begin e end, ele abre colchetes. Abriu lá, fechou cá. Então, ele usa isso. E o Python usa a indentação. Não usa nada disso aqui. Usa a indentação. Só a indentação. Ó, apaguei e voltei. Ó. Ah, perceba o seguinte, quero que vocês notem isso também. O próprio Google Colab, ele me ajuda a perceber se eu estou fazendo alguma lambança. Ó, mas como assim? Ó, eu vou colocar o else, if, dentro da indentação. Perceba que ele vai colocar sublinhado os else, if. Ó, percebeu aqui? Percebeu que ele ficou com uma linha vermelha embaixo? O que ele está te dizendo? Ó, tá com problema. Tá com problema isso aqui. A hora que eu estou escrevendo, o próprio editor, ele já está me avisando. Quer ver? Ó, vou voltar ele, ó. Pumba. Apagou. Percebeu? A partir do momento, eu vou inventar uma variável aqui que eu não criei. É uma variável x, tá? Olha lá, ó. Ele pintou ela aqui de baixo, tá vendo? Ó. O que ele está pintando ela lá? Ó, ele está falando, ó. O x, lá em cima, na janelinha, ó. O x is not definido. O x não está definido. Não existe a variável x. Não tem nenhuma caixinha lá na memória que chama x. Ele mesmo já corrige para você. Voltei para o A, ó. Ó. Voltei para o A, vou sair lá. Ah lá. Já está corrigido. Se você se atentar a isso na hora que você vai escrevendo, o próprio editor ele vai corrigindo. Então, assim, ó, aqui nós estamos usando o Colab. Se você utilizasse o PyCharm, fazia a mesma coisa. Se você utilizasse o VS Code, faz a mesma coisa. Se você utilizar o Jupyter, faz a mesma coisa. Por sinal, o Jupyter e o Google Colab é muito, muito, muito parecido. Tá bom? Então... Fernando. Oi. Fernando, Eduardo. Fernando. Duas dúvidas só, posso? Claro, pode. Você volta lá no código? Volto. Tô lá. Duas dúvidas. Para fazer a indentação, você utiliza o tab? Ou é só o espaço? A hora que eu coloco o else if, eu vou criar uma aqui para você, ó. Else if, tá? Aí vou colocar uma condição, ó. A é igual a 9, tá? Agora eu vou colocar os dois pontos, vou dar o enter, tá? Olha que ele já vai indentar para mim, ó. Certo. Percebeu? Ó, eu vou escrever print. Se eu não sair da indentação, ele vai ficar, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ah, mas eu não quero mais indentar. Aí eu tenho que vir lá e tirar ele, ó. Ah, perfeito. Ele mesmo, o próprio editor, faz isso para você. Tá. E a outra dúvida é, por exemplo, lá no if, tá A maior que B. Aquele espaçamento entre o A, o maior e o B, ele não é obrigatório. Não. Olha lá, tirei, ó. É isso? Isso mesmo, era minha dúvida se era obrigatório colocar o espaçamento ou não. Ó, tirei. Ó. Seria mais visual mesmo, né? Então, para quando você codifica, obviamente que a gente está assim, ó, na fase bem light mesmo, né? A gente vai aprender isso um pouquinho mais à frente. Você precisa escrever o código não para você ler,
mas para que outras pessoas consigam ler. E Certo. para isso, você tem alguns padrões de programação. Então, assim, ó, dependendo, cada empresa adota um padrão, né? Você tem um padrão que é mais comum, universal, né? Por exemplo, normalmente você não usa nome de variável com letra maiúscula. Mas algumas regrinhas, por exemplo, na nossa empresa você usa o espaço. Fica mais bonito, mais fácil de você ler o código. Simples isso. Tá? Certo. Obrigado. Eduardo, o Vinícius perguntou aqui no chat se em Python tem comparação com 3 iguais. Com 3 iguais, não. Não, só com 2. Eu, pelo menos, eu desconheço. Vou até colocar um aqui. Gostei dessa. Não, olha lá, ó, já deu erro. Eu não sei se é exatamente isso que ele está perguntando, mas já deu erro, ó. Percebe que ele já... É isso mesmo, Eduardo. É igual o JavaScript. Não tem não, Vinícius. Eu nunca percebi isso, né? Mas já acusou aqui que não tem, não. Eduardo. Oi, pois não. Tem, por exemplo, como fazer uma conta de soma ou subtração e, por exemplo, o resultado da conta joga dentro de uma variável, aí a gente usa o if, o else e o else com essa nova variável comparando com as outras. A mais 1 menor ou igual a B? Pode ser assim? É isso que você está falando? Então vamos executar, ó. Vou executar aqui. Olha lá que ele está pedindo aqui o código. Vou executar. O A mais 1. Então, eu vou colocar o A4, tá? E o B4. Então, ele vai executar o A4 mais 1, 5. Então, 5 é maior que 4? É. Ele vai ter que imprimir isso aqui. O A é maior do que B. Vamos ver se ele vai imprimir? Olha lá. Isso que você perguntou? Isso mesmo, obrigado. Sacou? Aí você consegue. Você consegue mexer do jeito que... Lembrando que é o seguinte, ó. A essência da brincadeira é que esse A é uma caixinha que está armazenada na memória. Então, quando eu falo A, ele vai lá na memória, abre a caixinha e pega o conteúdo lá dentro, e aí você faz o que você quiser. Mais alguma questão aí, moçada? No caso desse resultado, o Eduardo, ficou assim, contraditório. Mas aí seria o caso de arrumar o resultado ali do valor de A? Porque ficou assim, ó, o A é maior que B. Só que os dois são 4. Então seria igual. Aí essa questão só de mostrar o resultado, né? Aí a gente chama, isso é um erro clássico, né? Na realidade, o código, ele fez o que você pediu para ele fazer, só que o resultado que ele mandou aí na tela tá errado, né? O usuário ia ficar maluquinho, né? Esse é um erro de lógica. O cara que vai programar isso aqui, o usuário vai ver isso aqui, pera lá, eu digitei 4 mais 4, como é que ele está falando que o A é maior que B? Mas é que você colocou um 1 lá, né? Você tem total razão. Aí você poderia alterar isso para ele mostrar que foi adicionado alguma coisa, do jeito que você achar melhor. Tranquilo? Ô, Eduardo, essa questão do espaço aí é só no Python que não interfere, por exemplo, ou é por causa da plataforma que não tem diferença, tem espaço ou não tem espaço? Não, o Python ele não reconhece não tem essa diferença. O que ele diferencia, ó, se eu colocar aqui o A maiúsculo, para você é a mesma coisa, mas para ele não existe, ó. O A maiúsculo, olha lá que ele já colocou o tracinho embaixo lá, que ele está falando, ó, esse A aí não tem nada na memória, não. Não existe. Se eu colocar o ponteirinho do mouse em cima dele, ele vai falar que não está definido. Olha lá, ó, o A is not defined. Ou seja, a variável A, ela não existe, não foi definida. Ó, por quê? Porque a gente chama, quando a linguagem diferencia a letra maiúscula da letra minúscula, nós falamos que é uma linguagem chamada case sensitive. Ou seja, ela diferencia o maiúsculo e o minúsculo para ela é diferente. É porque tem linguagem que não pode dar espaço, né? Para dar espaço, tem que usar... Aí depende do compilador, né? De cada linguagem, daí depende do compilador. Mas assim, daquelas ferramentas que você mostrou ontem lá, as opções lá, todas pode dar espaço. Ó, todas as ferramentas que eu mostrei ontem são IDEs. O que é IDEs? O Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É um editor, como se fosse o Word.
como se fosse o Word. Só que é um editor para você escrever Python. E assim, ó, todos eles seguem a mesma regra do compilador. Então, assim, ó, se tanto faz ter espaço, todos vão seguir a mesma regrinha. Tá? Lá no PyCharm, que é uma IDE, ele não aceita espaço. Não, vai aceitar. Normal. Entendi, beleza. Beleza? Obrigado. Mais alguém, gente? Mais alguém? Aí, o que é importante é o seguinte, ó. Perceba que eu utilizei aqui, ó, o if, e utilizei, ó, o menor, o maior, o igual, que é 2 igual. 1 igual só é porque eu estou atribuindo um valor para aquela variável. 2 igual, eu estou comparando, né? Eu utilizei aqui, poderia utilizar outras variáveis, outros operadores relacionais, tá? O maior, o menor, o maior é igual, o menor é igual, tá? O diferente, tem vários. A linguagem Python, ela oferece, esse é o código que eu acabei de escrever, só que lá eu fiz ele um pouquinho diferente, né? Só para você acompanhar aí. E aqui os operadores relacionais que a gente pode utilizar. Então, eu posso utilizar o maior, tá aqui, ó, o maior. Eu posso utilizar o menor, posso utilizar o menor ou igual. Então, assim, ó, o menor ou igual significa que ele vai avaliar se ele é menor ou se as duas variáveis são iguais. O maior ou igual, ele vai avaliar se a variável é maior ou igual à outra. A igualdade, que é os dois iguais. O diferente, que é o sinal de maior e menor, tá? Ou o diferente, que é esse sinalzinho aqui. Então, nós temos todos esses operadores relacionais que eu posso... Onde que eu utilizo eles, Eduardo? Aqui, ó. Nessa comparação, ó. Posso colocar A maior ou igual a B. Aí eu vou colocar, ó, A menor ou igual a B, tá? Aí eu vou criar um outro. Else if A igual a B, tá? 2 pontos. Vou imprimir aqui, ó. Print. Você tem que arrumar o de cima. A é igual a B, tá? Aqui é A é menor ou igual a B. Aqui é A maior ou igual a B. Vou tirar só esses outros prints aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Aí eu posso colocar else if A é diferente de B. Tá? E vou dar um print aqui, ó. Print A é diferente de B. São todas elas. Obviamente, gente, deixa eu explicar. Dificilmente ele vai cair nessas aqui, né? Essa aqui ele nunca vai cair. E nem na de baixo. Mas por quê? Porque ele avalia lá sequencial. A é maior ou igual a B. Se o A e o B é igual, ele já cai aqui. Ele não vai cair nessa daqui. Tá? Se ele for menor, ele avalia as condições de cima para baixo. Tá? Mas só para exemplificar como que a gente pode utilizar os diferentes operadores relacionais. Se eu olhar aqui, ó, não tem nenhum erro. Deixa eu só apagar esse do else aqui para não ficar muito poluído o código. Beleza, apago lá. Ó, ele vai executar. Ó. Se eu colocar A igual a 4 e o B é 4, ele vai cair na primeira linha lá, ó. A primeira linha. A é maior ou igual a B. Vou lá, ó. A é maior ou igual a B. Agora eu vou executar de novo. Ó. O A, 4, o B, 5. Ele vai cair na segunda linha aqui, ó. Segunda linha. Ó, pá. A é menor ou igual a B. Beleza? E na terceira linha ele nunca vai cair. Porque a hora que ele chegar na terceira linha, ele já parou lá na primeira linha, na primeira ou na segunda. E na quarta linha, A diferente de B, ele também nunca vai chegar. Porque ele já parou lá em cima, ele já avaliou as condições lá em cima. Só para exemplificar que a gente pode trabalhar com diferentes operadores aí relacionais, tá?
Voltando aqui, são esses os operadores que a gente pode trabalhar. E aí, aqui é um código exemplificando aí a brincadeira que a gente pode fazer, né, com esses diferentes operadores relacionais. Então, um monte de coisinhas aí diferentes, que é o que eu estava mostrando agora na tela, tá bom? E aqui, o que eu fiz? Agora eu peguei aquele código que a gente tinha escrito lá em cima, né, que era da média, aquelas coisas todas, e agora eu posso, por exemplo, melhorar ele lá, ó. Ele está aqui em cima, ó, esse código, tá? Vou copiar ele aqui, vou pegar ele aqui embaixo, tá? E agora eu vou melhorar ele, ó. Vou colocar só if a média é igual. Opa, é 2 iguais. E aqui o errado, desculpa. A média igual a 10, aí, ó, eu quero que ele imprima para mim, ó, print para o aluno, você, cara aluno, aí eu vou colocar o nome do aluno, tá? Vírgula, você é nota, e eu vou colocar a nota do aluno. Então, vai ser percentual 52F, tá? E aí, o primeiro, ele vai ser o nome do aluno, e o segundo, a média, tá? Aí, vamos executar, ver o que ele dá. Eduardo Mendes, aí a nota 1 é 10, a nota 2 é 10. Ele vai mostrar lá, ó, a média do aluno Eduardo Mendes é 10, cara aluno Eduardo Mendes, você é nota 10. E aí eu começo a mexer. Agora eu vou me brincando, ó, else if a média é maior ou igual a 7. And a média menor ou igual a 9. O que eu vou fazer? Aí eu vou colocar lá, ó, print para o aluno, percentual S, que eu vou substituir, você foi aprovado, vírgula com média. Aí eu vou colocar, mandar ele imprimir a média, 5.2 float, e vou, só para ficar preguiçoso, né? Vou copiar isso aqui, ó. Repetindo, tá? Jogo aqui, pumba. Agora vamos colocar para sair a nota média. Então, Eduardo Mendes, aí 7 e 8. Vamos ver que ele apronta lá, ó. Cara aluno, Eduardo Mendes, você foi aprovado com média 7.5. Dá para mexer mais? Dá. Volta lá no código, ó. Volta para cá, é o CIF. A média é maior ou igual a 3. É a média menor do que 7, aí int, vou copiar aqui que fica mais fácil, senão vai demorar muito. Ó, cara aluno, você foi reprovado, tá? Com média, aí ele vai mostrar a média. Aí eu vou calcular, ó, exame é igual a 10 menos a média, tá? Print para o exame, você vai precisar ter, no mínimo, aí eu substituo K, 5.2, é float, e aí vou copiar aqui para não ficar preguiçoso. Beleza. E, se não for nenhuma delas, else, né, que ele ficou abaixo de 3, né? Aí vou dar, else, 2 pontinhos lá, e print, vou copiar ele aqui, só para ficar mais fácil para mim. Cara aluno, você ficou de dependência.
dependência. Com média, e eu vou mostrar a média para ele. Tá? Vamos ver se vai funcionar? Vamos ver, ó, Eduardo, escreveu Eduardo. Vou colocar que ele tirou 2 e 1. Aí ele vai lá, ó. A média do aluno Eduardo é 1,5. Cara, aluno Eduardo, você ficou de dependência com média 1,5. Perceba o seguinte, estou brincando aqui, tá? Vou inventando aqui, estou brincando para mostrar para vocês. Mas é basicamente isso que a instituição faz. Pega lá a tua ANP1, a ANP2, calcula a média e poderia te enviar, eu poderia aqui pegar essa mensagem aqui e te enviar no SMS, por exemplo, ou enviar ela por WhatsApp para você. Assim que o professor lançar a nota, eu pego, calculo, faço isso tudo e mando para você. Você vai receber, ó, a média do aluno tal é 1,5. Cara, aluno Eduardo, você ficou de dependência, com média 1,5. Beleza. Ah, eu quero... Vamos ver se vai cair nas outras condições. Vamos ver se ele... Eduardo, agora eu vou colocar maior que 3. Então, é 3 e 4. Vamos ver se ele vai calcular agora a nota de exame. Opa, deu um errinho. Um errinho. Aí, é importante a gente entender o seguinte, ó. Ó que legal, ó. Ele está mostrando aqui para mim, ó, que o erro está nessa linha, tá vendo? Ó, viu a linha? Ó, mas por que ele está nessa linha? Ó, tá errado aqui, ó. É só eu trocar aqui, ó. Exame. Ó. Beleza? Vou executar, eu tenho que executar ele de novo, ó. Ele mostra na onde que está a linha. Então, ó, Eduardo, aí 3 e 4. Olha lá, ele deu lá, ó, 3 e 4. A média do aluno Eduardo é 3,5. Se ela é 3,5, ela é maior que 3 e menor que 7. Cara, aluno Eduardo, você foi reprovado. Com média, tal. Para o exame, você vai precisar de, no mínimo, 6,5. Pronto. Putz, isso me resolveria um problema que vocês não têm nem noção. Sacou? O que eu fiz aqui? Aqui eu utilizei, basicamente, o que a gente viu aqui. Ó. Vou voltar só para vocês entenderem. Ó, nós estamos falando sobre as estruturas lógicas condicionais. O que eu usei? Usei o if, usei o else e usei o if. Usei o and, que é um operador lógico, não usei o or, não usei o not, nem usei o is. Tá? E aí eu começo a brincar com ele aqui. Para que serve essa coisa? Para você sair fora daquela ordem fixa, que é o que a gente mostrou aqui. Tá? E aí fiz como é que é importante a gente entender a identação, é o código identado, os operadores relacionais, maior, menor, menor, igual, maior, igual, igualdade, diferença, tá? E testei o código aí com essa brincadeirinha aí do aluno. Simples, né? E aí você tem assim, ó, as expressões lógicas, que é essa que eu estou utilizando. O que é a expressão? Essa condição que eu coloquei aqui, ó, o AND, é o que a gente chama de expressão lógica. Nós temos 3 expressões lógicas. Quais são? Nós temos o not, o and ou o or. Então, quando eu falo o and, ó, ele tem as duas condições têm que ser verdadeira. Então, eu digitei a nota 3 e 4. A média é 3,5. Então, ele vai avaliar aqui, ó. A média é maior que 3, maior ou igual a 3, verdade. E a média é menor que 7, verdade também. As duas é verdade, aí ele cai aqui. Sacaste? Então, só, essa é uma condição. Se eu coloco aqui or, ele vai fazer o seguinte, a média é maior que 3, pumba, ele já cai aqui. Ou a média é menor que 7, se eu digitasse 1, por exemplo, igual eu fiz naquela primeira vez, se eu digitasse 1, ao invés dele cair aqui, na última linha, ele vai cair aqui. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês verem. Ó. Vou executar. Ó. Executando. Eduardo. Vou digitar só a média NP1, a NP2, 1. A média vai dar 1. Teoricamente, ele teria que cair aqui. Ó. Cara aluno, dá o meu nome, você ficou reprovado de dependência com média 1. Mas ele não vai cair. Por quê? Porque eu alterei a expressão lógica. Então, ele vai falar assim, ó, a média é maior que 3, maior ou igual a 3? Não é. Porém,
a média é menor que 7. Uma delas é verdadeira. Então, ele vai mostrar essa linha aqui, ó. Quer ver? Chumba. Olha lá, ó. A média do aluno Eduardo é 1. Tá lá, ó. A média do aluno. Aí, ó, caro aluno Eduardo, você ficou reprovado. Tá aqui, ó. Ó. Com média 1. Para o exame, você vai precisar de, no mínimo, 9. Oh, mas por que ele fez isso? Simplesmente porque eu alterei a expressão lógica dela. Eu alterei o AND por OR. Simplesmente isso. Então, quando a gente trabalha com IF, nós também temos as expressões lógicas. O AND, o NOT e o OR. Aqui tem um exemplinho aqui para vocês verem. Tá? Coloquei um exemplo bem simples, só para vocês verem como é que é simples. Obviamente que essas expressões, você vai passar a ter mais tranquilidade com elas quando você começar a programar, a testar mais. Isso vai ficar bem claro para você. Então, o que eu te aconselho? Pegar e brincar. Pega o código e vai brincar com o código. Vai brincar que você vai dominar isso. Tá? Aí, nós temos o operador AND, que é o que uma tabelinha verdade aí, né? Então, aqui só vai ser verdadeiro se as duas condições A e B for verdadeira, que é o que eu mostrei ali. Se uma for falsa, a outra verdadeira, ele não cai naquela condição, tá? Se as duas for falsas, também não vai cair na condição. Você tem o operador, aqui um exemplo do operador AND, tá? E o OR. O que é o OR? É o contrário. Se qualquer uma das condições for verdadeira, ele executa aquele bloco. Então, se o A, condição A, for verdadeira e a B é verdadeira, cai verdadeiro. Se a A é verdadeira e a B é falsa, ele vai na verdadeira. Se a A é falsa, mas a B é verdadeira, ele executa aquele bloco. Senão, ele não executa. Que o outro exemplo está aqui. Muito simples. Extremamente simples. Nossa, Eduardo, parece que agora bagunçou minha cabeça. Bagunçou porque assim, ó, você precisa testar. Você precisa pegar o comandinho, criar as variáveis e usar para ver se ele vai cair, não vai cair, por que ele não caiu, o que ele aprontou. Que aí você vai entendendo. Ah, agora entendi por que ele vem para cá. Agora entendi por que ele foi para lá. É simples, extremamente simples. Essa é a essência do Python. A gente armazenou variáveis, né, manipulou variáveis e agora a gente está tomando decisões, tornando o código inteligente. Baseado no conteúdo das variáveis, a gente vai tomar decisões. E aí você torna o código inteligente. Se eu não estiver enganado, amanhã vocês vão ver com outro professor, já não seria comigo, vocês vão ver como que vocês fazem para fazer com que o bloco fique repetindo. Né? Por exemplo, toda vez que eu quero executar, eu vou lá, clico lá e mando executar. Vocês vão ver amanhã que tem uma forma de você fazer com aquele bloquinho fica repetindo até você não querer mais. Tá? Até não querer mais. Aí ele vai repetindo isso. Tá? Então, aqui é o NOT, né, que a gente... o OR, desculpa, que a gente viu aí. Tá? Aqui é um código para exemplificar para vocês o que eu estou dizendo. E olha que doido, né, que eu acho que é o mais importante de tudo. Nós brincamos esse código aqui, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó. Tá vendo esse código? Todo esse código que ele pede o nome do aluno, a nota da NP1, a nota da NP2, calcula a média, aí ele faz esse cálculo da média e depois ele toma uma série de decisões. Todo esse código, ele pode ser demonstrado através de um fluxograma. Você está maluco? Olha aqui, ó. Olha o fluxograma do código. Ó, início, solicite o nome do aluno. Aqui, ó. Solicite o nome do aluno, digite o nome do aluno. Sacou? Primeira linha, ó. Ó. Próximo. Solicite a nota da NP1. Vou voltar lá no código. Solicite a nota da NP1. A próxima é solicite a nota da NP2. Tá cá, ó. Solicite a nota da NP2. Depois, calcule a média. Tá calculando a média. Ó que doido. Aí, no meu caso, eu já fiz um print aqui, que eu posso até tirar ele, porque eu fiz aqui, nem olhei lá, ó. Aí eu vou entrar agora nas decisões. Ó. Se a média é igual a 10, aí eu vou imprimir essa mensagem. Parabéns, você é fora de série,
com média 10. Eu não imprimi essa mensagem. Imprimo ela e termino o programa. Eu imprimi essa, ó, caro aluno, você anota 10, tá? Se a média, tá lá, ó, se a média é maior que 7 e menor que 9, parabéns, você foi aprovado com média tal. É praticamente isso, caro aluno, o nome dele, você foi aprovado com média tal. Agora, se a média é maior ou igual a 3 e menor que 7, você terá que fazer exame, mostra, calcula a nota do exame e mostra a nota do que você tem que tirar, que é exatamente isso, ó. Ó, é essa, calculo o exame e quanto que você tem que tirar no exame. E por último, né, se a nota é maior que 0 e menor que 3, você precisa se dedicar mais com média tal, terá que fazer dependência. Eu não coloquei isso, só mudei só a mensagem. Oh, mas o que você está falando? Todo esse fluxograma, ele representa o código que eu acabei de escrever. Oh, mas o que você quer dizer com isso? Às vezes, você está com dúvida, faz o fluxograma. Faz o fluxograma lá, planeja o código e depois você vai lá atrás das instruções adequadas para escrever o código. Simplesmente isso. Muito simples mesmo. Então, esse fluxograma, ele corresponde a exatamente este código. Exatamente este código. Exatamente o código. Tá? E aí, para a gente finalizar, né, e deixar uma brincadeira aí para vocês, que depois eu até assumo o compromisso que quem quiser fazer e me enviar, eu corrijo para vocês, nós vamos relembrar algumas operações aritméticas. Então, assim, ó, quando Eduardo, eu quero fazer... Oi, pois não. Antes de você iniciar essa outra parte, posso tirar só mais uma dúvida? Pode, claro. Volta lá na tela. Só para ver se eu entendi mesmo. Quando você usa lá no print, caro aluno, percentual, o S é de... String, né? Que é o texto. Mas, assim, se eu quiser colocar 5, 6, 7 referências no texto, eu posso, utilizando o percentual, e depois, lá no final, eu coloco o percentual e escrevo quais são os campos que eu quero demonstrar na ordem que eu fiz o texto. Exatamente. É isso mesmo. Ó, olha nessa daqui, ó. Uhum. Eu não sei se dá para mostrar, ó. Eu tenho um percentual S e um percentual F. O S é que eu quero que aqui imprima uma string. Então, o primeiro é uma string. Então, aqui vem uma string o nome. O segundo, ele vai vir um float, que é a média. E aqui eu posso colocar quantos eu quiser. E sempre na mesma ordem, né? Na mesma ordem. Perfeito. Posso colocar quantos eu quiser. Certinho. Tá? Beleza? Ó, aí, ó que doido, né? Que doido nós vamos brincar aqui. Ó, nós temos algumas... Lembra da calculadorinha que a gente vem lá no como é que chama? Naqueles doces que a gente comprava? Então, aquelas calculadorinhas, você tinha algumas operações aritméticas. Você conseguia fazer multiplicação, divisão, adição, subtração. Exponenciação eu não lembro, mas até a subtração eu sei que a gente consegue. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Fizessem uma calculadora. Aqui eu coloquei essas expressões, como é que elas são avaliadas, né? Que a gente usa as prioridades da matemática, né? Primeiro, multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Eu posso alterar essas precedências utilizando parênteses, tá? E eu queria que vocês criassem uma calculadora. Criar uma calculadora mesmo, utilizando as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Solicite que o usuário informe os 2 números que serão utilizados na operação, que é, eu não vou nem ler esse, eu vou ler para vocês, olha o que eu fiz. Ó, lá em cima, início, solicite o número 1, armazena ele numa variável. Solicite o número 2, armazena na variável. Solicite a operação, eu quero que ele digite qual operação que ele quer, adição, subtração, divisão e multiplicação. E aí, você vai colocar a condição. Se a operação é adição, aí você vai, o resultado é igual, o número 1 mais o número 2. E você vai imprimir na tela, o resultado da soma é tal. Termina o programa. Se a operação é subtração, você vai fazer a mesma coisa. Se a operação é divisão, mesma coisa. Se a operação é multiplicação, mesma coisa. Pronto, você criou uma calculadorinha. Eu fiz a brincadeira aí para calcular a média, mas eu queria que vocês fizessem uma calculadorinha. Com
o que a gente acabou de brincar. O que eu incluí hoje naquela revisão que a gente fez? Eu só incluí o if, o else e os operadores and, or e not. Mais nada. E aí, meu amigo, o teu leque de possibilidades de codificação, ele se torna gigantesco. Nós fizemos uma brincadeirinha aqui, mas aí você pode fazer um joguinho, você pode falar para o computador, pegar um número de 0 a 100, um número aleatório, e fala para ele, ó, pega um número aleatório e depois você pergunta para o usuário qual o número que vai aparecer na tela. E aí você compara se o número que o usuário digitou é o número aleatório que o computador informou. Se for, você fala, pô, você acertou, você ganhou R$100. Se não, tente novamente. E aí o cara vai tentando. Aí vai embora. Aí depende da criatividade de cada um, você vai inventar o que você bem entender. Obviamente que o código que eu coloquei aqui, eu fiz ele aqui, mas aí o Danilo segura o texto. Eu queria que vocês pudessem tirar uma foto aí desse fluxograma e tentasse lá no Google Colab fazer esse código aí. Tranquilo? E nós enviamos por onde, Eduardo, o código daí? Oi, pois não? Nós podemos fazer o envio daí do código da calculadora, a gente te envia ou a gente não precisa enviar? Isso! Não, eu gostaria que, se pudesse, vocês podem me enviar sim, tá? Eu vou... Vai disponibilizar um e-mail? Eu não tinha colocado o e-mail aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu estou no outro computador aqui, ó. eduardo.mendes@docente.unip.br. Se eu não escrevi errado, BR. Pronto. Tá? Tá aí. Ó, e se vocês quiserem enviar para o WhatsApp, meu WhatsApp tá lá também, lá no grupo, ó. 19993162908. Pode, assim, ó, se você quiser brincar, tentar fazer o código e me enviar, até no WhatsApp eu já vejo, vou te respondendo, ó, você está errando aqui, está errando ali. Pode usar o Google Colab. Se você não quiser o Google Colab, você pode usar uma IDE qualquer. Mas é só para tirar um pouquinho de vocês daquela zona de conforto de ficar só ouvindo. Agora, além de ouvir, vocês vão testar também. É uma liçãozinha aí de casa, para que nós consigamos encerrar aí, ó, essa aula aí de hoje. Tranquilo? Perfeito. Dúvidas? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Ô, Eduardo. Oi? Pode usar o format em vez da porcentagem e o S? Pera lá, que da onde que você o que você falou? Volta alguns slides, por favor, que fica mais fácil de eu explicar. Nesse aí. A hora que você põe cada aluno porcentagem S, eu posso usar o format para fazer? Pode. Abrir chaves e dois pontos? Pode. É que assim, ó, essas são as formas de formatação que você tem do print. Eu não quis estender, mas você pode usar sim, não tem problema não. Tá bom, então. Alguém perguntou aqui, o Breno, Eduardo, para conseguir ter uma noção melhor de programação, é bom focar nas linguagens técnicas e códigos abreviados? Cara, é o seguinte, você quer ter noção melhor? Escolha uma. Por que nós escolhemos Python? Porque Python hoje é a linguagem mais utilizada no mundo. Por isso que nós utilizamos Python. Tá? Além de ser a linguagem mais utilizada, o Guido, que foi o cara que criou a linguagem Python, ele já criou a linguagem para ser uma linguagem simples, fácil de aprendizado. Então, é só, se você pegar um código em C, pegar um código em Java, pegar um código em VB, Visual Basic, em COBOL, em C Sharp, você vai perceber que é muito mais complexo. O Python ele é muito simples, muito simples. O que a gente precisa é quebrar essa barreira que nós temos. Nós precisamos sair da zona de conforto. Então, é só, começa a ver tudo que você puder de Python. Então, abre arquivo, entra em grupos, entra lá em grupos de discussão e começa a fazer parte do teu dia a dia. Rapidamente você está dominando. Não começa a pegar
tudo quanto é linguagem, não, que você não vai saber nada de nada. Aí, pera lá, a Monique vai mandar essa matéria para nós. Eu vou mandar a matéria para o Danilo. E o Danilo, depois que vocês resolverem aí o exercício, ele pode mandar amanhã. Aí o Danilo manda para vocês os slides, tá? Gente, os slides, para ser bem sincero para vocês, eu preparei ontem e preparei hoje. O Danilo tá aí, não vai me ajudar a mentir. Não era eu que iria dar a aula, né? Mas como foi eu que inventei a brincadeira, aí ele quis fazer eu pagar o pato, né? A professora, infelizmente, teve um probleminha e acabou sendo eu aí para ajudá-los. Espero ter contribuído, né? Alguém mais, gente? Danilo, fico à tua disposição. Não, perfeito, Eduardo. Se ninguém tiver mais dúvida, tá liberado. Posso cancelar aqui? Pode sim. Tá. Pessoal, obrigado, tá? Se necessário for, eu voltarei, né? Espero que não tão cedo, né? Porque essa nós fizemos a toque de caixa, mas brigadão aí, valeu. E assim, não desista, não desista, né? O Danilo está aí comigo praticamente o dia inteiro, né? Eu ainda fico provocando o Danilo, mostrando a quantidade de propostas de emprego que está aparecendo. Cara, você não tem noção de como está isso. Está uma loucura, não encontra mão de obra e assim, quando a gente fala de tecnologia, o que a gente está vendendo é conhecimento. Então, tem que estudar, tem que conhecer. Quanto mais você vai conhecendo, maior vai ser o seu cargo, maior vai ser o seu salário, tá? Então é isso. Obrigadão. Boa sorte aí para vocês e contem comigo. Eu estou junto aqui, tá? Se alguém precisar de alguma coisinha, vocês têm meu WhatsApp agora, é só me chamar que a gente vai conversando, tá bom? Abração.